Olá pessoal, né? Vamos dar início ao nosso conteúdo, né? Continuando, né? Para a segunda etapa. Algumas pessoas estão ainda em aberto, né? Porque não conseguiram fazer a prova, não sei qual foi o motivo, né? Depois a coordenação vai passar, como é que vai ser a segunda chamada. Mas vamos dar continuidade, né? Nós estamos no capítulo 3, né? E aí a gente vai iniciar, né, com esse capítulo, tá aqui a matéria e a sua composição no livro de vocês, tá vendo? Composição e matéria do capítulo 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da matéria, né? Como é que esse procedimento ocorre, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o que é na realidade a matéria, né? E sua composição. A matéria é tudo que tem massa e ocupa o espaço no seu universo, né? Seja qualquer coisa, né? Se eu estou aqui sentado nessa cadeira, né? Ela é uma matéria, né? Porque ela está ocupando o espaço. E aí eu posso dizer que eu tenho um corpo. E o corpo é limitado de matéria, né? Seja esse próprio objeto. E o objeto do corpo produzido para ser utilizado, né, que a gente chama, utilizado pelo homem, né, seja ele qual for, a própria cadeira, como eu falei, né, tudo envolve. A matéria ocupa o lugar, seja qualquer coisa, né? O corpo é a própria matéria, certo? Para que vocês possam entender. E o objeto é o corpo produzido pelo homem, seja ele a cadeira, como eu falei no início, né? E temos a substância, que é um tipo ou uma espécie de matéria do qual o corpo ele é formado, né? Tudo que eu digo assim, essa cadeira, né? Ela tem uma substância, né? Seja ela qual for, né? Seja tirada da madeira mesmo, né? Então tem toda a substância dentro daquele objeto, seja de ferro, seja de alumínio, não importa o objeto, ele tem que ter ele é feito de uma substância, certo? E essa substância, né, essas misturas, elas podem ser tanto homogênea como heterogênica, né? Pessoal, um barulhozinho que é tão ruim, é difícil um horário assim para você ficar falando, porque se é de noite tem gente fazendo zoada, se é de dia às vezes é tão complicado. A gente tenta evitar num momento silencioso, mas às vezes é difícil, viu? Às vezes você tem que anular tudo porque infelizmente apareceu um imprevisto. E aí essa mistura homogênea, elas são aquelas que se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. Elas representam-se uma forma uniforme em apenas uma fase que a gente chama de monofase, né? Monofase que a gente chama. Isso acontece porque a substância se dissolve, né? E se torna, na verdade, uma solução. Aí depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? De separação de mistura, né? O corpo de água com açúcar, né? Um copo de água com açúcar, né? A mistura homogênea, líquida chamada, né? Porque se eu pego açúcar, boto na água, ele vai dissolver, né? E eu não vou conseguir visualizar. Candeado de latão, embora não se consiga ver, o latão é feito a partir de uma mistura entre cobre e zinco. Essa mistura é chamada também de homogêneo, mas já é uma homogênea que a gente chama sólida, né? É diferente do copo com água que eu acabei de falar. O ar é uma mistura homogênea gasosa. Então eu tenho três substâncias, né? Uma líquida, uma sólida e uma gasosa. Já a mistura heterogênica, né, o mesmo não acontece com as misturas heterogêneas. Nesse caso, ela como é que chama? Elas são nítidas, né, e apresenta duas ou mais substâncias como numa mistura. Ela apresenta duas ou mais fases, que a gente chama de polifase, né, que apresenta mais de uma. De acordo com o número de fases, a mistura heterogênea ela pode ser classificada em bifásica, né, de dois tipos, né, quando apresenta duas fases, trifase, e assim sucessivamente, né, quando apresenta três fases, né, ou mais de fase, né. A trifase é quando apresenta três, certo?
E aí, ela, quando apresenta mais de 4, né, a gente chama de polifásico, e assim sucessivamente. A água, a areia, a água e o azeite são alguns exemplos de mistura heterogênica, né? Porque ela não consegue, você botar água e a areia vai descer, né? A água e o óleo, né? Elas não vão se misturar. E aí nós temos soluções de tipo de mistura homogênea heterogênica, depois eu vou mostrar para vocês. Acabei de citar, né, alguns exemplos. A água com óleo, a mistura heterogênica líquida, né? O ouro e a areia, uma mistura heterogênica sólida. Não existe mistura heterogênica gasosa, certo? E o processo de separação dessa mistura é muito relevante, né? Pois a maioria dessas materiais encontra na natureza e não é uma substância pura, ou seja, né? Não é constituída de um único tipo de partículas, né? Ou moléculas, mas na verdade trata-se de uma mistura composta de duas ou mais substâncias diferentes. E essa separação de misturas, né? Os componentes das misturas pode ser separada, algumas técnicas para realizar essa separação de mistura. O tipo de separação depende de tipo de mistura, né, que a gente vai utilizar. E alguns dos métodos, né, de separação de mistura são tem vários. A gente vai ver lentamente isso aí. Eu estou falando assim em geral, mas depois a gente vai falar por etapas, certo? Catação, legigação, dissolução, flotação, mineração, separação, magnética, dissolução, fracionada, decatação, sedimento. A gente vai falar de cada um como é utilizado no nosso dia a dia, né? Centrifugação, filtração, evaporização, destilação, simples, né? Fracionado ou fusão. Temos vários, vocês veem que tem vários. Eu tô falando de um, mas depois a gente vai falar no decorrer de cada uma para a gente poder entender cada uma desses métodos de separação, certo? Professora, a senhora falou, mas não deu para mim entender. Mas aí com a atividade, e a gente vai falar individual, cada uma mistura para a gente poder entender quando é que acontece, né? Quando é a mistura homogênea, quando é uma mistura heterogênica, né? E aí vamos ver se ela te apresenta no estado sólido, líquido e gasoso, né? Será que é as duas? Lógico que não, que eu acabei de falar que a heterogênica é diferenciada. E aí, a gente, nas outras aulas, a gente vai ver por etapa, certo? Eu fiz só um resumo, né, do que seria essa mistura, tá bom?